Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo sobre a astrologia das etnias e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parte 4 da minha série sobre etnias. Na parte 4 nós vamos falar sobre a etnia vermelha, essa etnia regida por Marte. Os povos vermelhos podem também ser traduzidos como os povos ameríndios ou os aborígenes do continente americano ou simplesmente os índios, como este rapaz aqui na fotografia à minha esquerda. Eu seleciono as fotografias não por a pessoa ser famosa ou não, eu coloco as fotografias de acordo com o que eu acredito que personifica bem a etnia que estamos falando. Eu vou utilizar como base para esse vídeo um Shastra muito importante da astrologia védica chamado Brihat Parashara Hora Shastra. Então, nesse Shastra, Maharishi Parashara faz uma associação entre os 7 planetas tradicionais com as etnias humanas. Então, lá no Shastra, Parashara diz que o Sol rege os povos marrons avermelhados, que são os indo-arianos, que a Lua e Júpiter rege os povos brancos, Marte rege os povos vermelhos, Mercúrio os amarelos, Vênus os marrons e o Saturno os negros. Então, nós vamos nos dedicar aqui para falar sobre quem são os povos vermelhos e por que eles são regidos por Marte. Então, para nós entendermos a natureza étnica de Marte, nós precisamos entender o que Marte significa para os Vedas. Então, aqui no Ocidente, a ideia que as pessoas têm sobre Marte é de que ele é, na mitologia grega, chamado de Ares, que ele é o deus da guerra e que ele roubou o coração de Afrodite. É o máximo que os ocidentais sabem sobre Marte. Só que a história védica sobre Marte, ela dá implicações muito mais profundas do que Marte significa. Vamos começar pelo nome em sânscrito. O nome em sânscrito de Marte é Mangala, e Mangala significa o auspicioso. Um outro nome para Mangala é Kuja, que significa nascido do planeta Terra ou nascido da devida Terra. E a devida Terra é uma das formas de Mahavidya ou de Adi Parashakti. E Adi Parashakti é Parvati, que é a esposa de Shiva, o Deva da transformação. Então, quando fala do planeta Marte como sendo Kuja, significa nascido da Terra, mas mais especificamente significa que ele é filho de Parvati e Shiva. É isso o que Kuja essencialmente significa. Um outro nome para Mangala é Angaraka, que significa o vermelho. Significa que ele tem pele vermelha. Então, a pele vermelha pode ser traduzido como, não literalmente a pele vermelha, mas a cor da terra. Então, as pessoas que são de etnia ameríndia, elas têm uma cor puxada para o tom da terra, uma terra avermelhada. E quando se fala em etnia ameríndia ou índia, não significa necessariamente que uma pessoa que tem Marte proeminente no horóscopo dela, que ela vai ser descendente de índios. Não significa isso, porque você pode ser de uma família de brancos
E você tem proeminência de Marte. O que significa proeminência de Marte? É quando você tem o regente do seu ascendente como sendo Marte, que é o Lagnesha, então o Lagnesha como sendo Marte. Quando você tem Marte posicionado dentro da cúspide da casa 1. Ou quando você tem Marte como sendo o seu Atma Karka. Então, você tem fatores identitários que têm alguma influência de Marte. Então, quando isso acontece, isso significa que ele vai avermelhar a pele da pessoa. Então, se você tem uma família de brancos, todos os seus irmãos são brancos, inclusive você, mas se você tiver mais proeminência de Marte, ele vai avermelhar a sua pele, ele vai deixar a sua pele mais rosada. Porque quando você mistura o tom de pele branco com o vermelho, fica uma pele rosada. Entendeu o que eu quis dizer? Não significa que você vai ser índio. Você sempre deve analisar a etnia de uma pessoa baseada no passado genético dela. Se ela não tem descendência indígena, não significa que ela vai ser indígena só porque ela tem proeminência de Marte, mas sim que a coloratura de Marte ela vai ser acentuada na aparência dela. Uma outra forma de vermelho são os cabelos ruivos, que os cabelos ruivos eles não são encontrados na etnia ameríndia. Os ameríndios eles têm cabelo liso e preto, como é o desse rapaz aqui. Você não vai encontrar índio ruivo, naturalmente não vai encontrar. Mas você vai encontrar pessoas brancas ruivas. Então o cabelo ruivo ele é específico da etnia branca. Então quando a pessoa já é branca e ela tem proeminência de Marte, ela pode ter cabelos ruivos. Cabelos de cor de fogo, cabelos de ferrugem. Uma outra característica de Marte são as sardas, que são bolinhas vermelhas. Então o Marte, ele pode sim causar sardas, ele pode deixar a pessoa sardenta. Eu, por exemplo, tenho o meu Atma Karka como sendo Marte. Utilizando a Yadamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, o meu Atma Karka fica sendo o Marte. Quando eu era criança, a minha família é toda de descendentes de italianos e de portugueses, são todos brancos, de olhos claros. Só que pelo fato de eu ter o Atma Karka como sendo Marte, eu tinha muita sarda na infância. E eu ainda tenho bastante sardas pelo corpo. É porque eu utilizo maquiagem, eu utilizo base que esconde as sardas. Mas é exatamente isso o que Marte significa. Ele dá uma aparência sardenta na pessoa. E ele pode também dar o agravamento de Pita, porque o Marte ele representa o fogo, ele é filho, um dos nomes de Marte é Kartikeya, que ele é um dos filhos do fogo. Eu vou explicar mais pra frente o que essa história de Kartikeya significa. Então, ele rege o princípio do fogo, das enzimas. Então, Marte ele é irritável, ele tem uma digestão rápida, ele digere os alimentos numa alta velocidade e ele também tem um pensamento racional muito digestivo. Marte dá essa capacidade de digerir pensamentos, de digerir ideias. Então o Pita ele tem essa propriedade também de digerir ideias. Mas ele é super sensível ao sol, ele é super sensível ao calor. Então a proeminência de Marte, ela traz essas coisas. Agora, já numa pessoa que é de uma família de morenos ou de pessoas de pele marrom ou parda, e ela tem proeminência de Marte, isso também significa que ela vai ter uma pele um pouco mais marrom avermelhada do que as outras pessoas da família dela. E o cabelo dela pode ficar um pouco mais puxado para o cobre. Quando você mistura cabelos negros com a predominância de Marte, ele pode deixar o cabelo da pessoa em tom cobre. E o Marte, ele é de estatura mediana.
Ele não é descrito como um planeta de estatura alta. Então, é por isso que os ameríndios, eles são de uma estatura mediana, eles não são muito altos. Você não vai encontrar ameríndios que têm uma estatura muito alta. E o corpo de Marte é magro. Então, assim, é muito raro você encontrar ameríndios que eles são gordos. Eles normalmente são magros e eles são musculosos, eles são anabólicos, porque a propriedade Pita, ela é anabólica, então é muito comum você encontrar ameríndios que são fortes e que são magros ao mesmo tempo, e que têm a cintura fina. E uma outra característica de Marte também são os olhos vermelhos, só que não de fato representa olhos vermelhos, mas significa uma pessoa que ela tem um olhar penetrante e que ela pode demonstrar agressividade pelo olhar dela. Um outro nome para Marte é Bauma, que significa nascido da Terra. E como eu expliquei para vocês, a Terra é Bhudevi, que é uma forma de Adi Parashakti, que no fundo é Parvati. E um outro nome também é Lohitanga, que significa corpo vermelho ou pode significar corpo de ferro, porque a palavra sânscrita Loha significa ferro, que inclusive é o mineral que o Marte rege. Então pode significar homem de ferro ou corpo de ferro, indicando que ele é forte, indicando que ele é resistente. Outro nome é Bha, que significa brilhante, ou esse nome é o nome que o pai de Mangala vai chamar o filho dele, que é Virabhadra. Virabhadra significa o herói auspicioso. E o Mangala ganhou esse nome Virabhadra quando ele ajudou Shiva a matar, especificamente a decapitar o Daksha Prajapati. E um outro nome para Mangala é Kartikeya, que faz referência Kartikeya significa aquele que foi cuidado pelas críticas. As críticas são as esposas quando elas se divorciaram dos santos ou dos sábios dos Vedas, que são os Sapta Rishis. E um outro nome de Mangala é Skanda, que significa o Deva da guerra. Ele vai ganhar o título de Deva da guerra quando o Mangala ele consegue matar um persa, um zoroastro chamado Taraka. Então Mangala é filho do senhor Shiva com Parvati. Só que Parvati não é de fato a primeira esposa de Shiva, mas sim a segunda. A primeira esposa de Shiva é chamada de Sati. Então, Sati é a primeira esposa de Shiva e Parvati é, na verdade, uma reencarnação ou um avatar de Sati. Então, para nós entendermos quem foi Mangala, a gente precisa entender com mais profundidade quem foi a mãe dele. Então, a Sati, ela é filha de Daksha Prajapati com Prasuti. Então, o Daksha Prajapati é considerado um patriarca. Ele é pai de várias entidades importantes na Índia antiga. E Prasuti é como se fosse uma rainha. Então, este casal queria ter uma filha. Então, eles entenderam que para eles terem uma filha, eles precisavam fazer adoração e até mesmo prestar austeridades a Adi Parashakti, ou Mahavidya, que é o espírito da grande Devi. Então, depois de um bom tempo de penúria, o casal recebe uma visão de Adi Parashakti. E aí o Daksha Prajapati se volta para o espírito de Adi Parashakti e diz o seguinte: eu gostaria que você reencarnasse
ou que você assumisse uma forma material no ventre da minha esposa. Porque nós gostaríamos de ter uma filha, mulher. E então a Adi Parashakti aceita esse pedido, só que ela coloca uma cláusula nesse contrato. Ela diz o seguinte, que eu vou encarnar na Terra como a filha de vocês, vou me chamar Sati, só que vocês vão ter que me prometer uma coisa, que vocês nunca vão me ofender, porque eu sou Adi Parashakti, eu sou Mahavidya, eu sou a grande mãe do universo, a grande Devi, então eu mereço veneração e respeito mesmo na forma encarnada. Então o Daksha Prajapati e a sua esposa Prasuti, eles aceitam e concordam em cuidar dela com muito esmero. Então Adi Parashakti encarna como uma menina e os pais dessa menina vão chamá-la de Sati. E desde criança, Sati era uma grande admiradora e devota do Senhor Shiva. E o Shiva fica lisonjeado com tamanha devoção. Eles se casam e vão ter um filho chamado Mangala. Então é aí que nasce Mangala. É dessa união entre o Senhor Shiva e Sati. Só que em algumas versões da literatura védica você vai ouvir dizer que Mangala é filho de Bhudevi, mas só que Bhudevi é uma das formas de Mahavidya, é uma das formas de Adi Parashakti, que no fundo é a esposa de Shiva, é exatamente a mesma mulher. Só que o Daksha Prajapati, ele não apoia esse casamento, porque o Daksha via o Senhor Shiva ainda na sua forma bárbara e mortífera, que é o Rudra. Então ele não queria que a sua filha fosse uma Rudrani, que fosse a esposa de um bárbaro, que fosse a esposa de um Meletia, de um homem incivilizado, de um homem rústico, violento, sem modos. Então ele não aprovava esse relacionamento. E isso criou uma inimizade entre Daksha e a família de Shiva de cara. Então o Daksha ele decide cortar laços com a filha Sati. Então o Shiva leva Sati e Mangala para morarem no Monte Kailash, que são os Himalaias, que fica nos Himalaias, que é o lugar onde se acredita que é a morada do Senhor Shiva. Então, essa rixa familiar ela continuou por muito tempo, até que um dia o Daksha Prajapati resolveu fazer um ritual do fogo, porque na antiguidade tanto os hindus quanto os zoroastras eles faziam rituais do fogo para celebrar alguma data importante, e esses rituais entre os hindus são chamados de yagnas e entre os zoroastras são chamados de yasna. É por isso que o nome verdadeiro do zoroastrismo é Mazda Yasna. Então o Daksha Prajapati vai fazer um yagna para celebrar o seu posto de rei dos Prajapatis, o mais importante progenitor entre os indianos. E esse yasna, ou yagna, ele vai ser entre o rio Ganga e o rio Yamuna. Só que o Daksha, ele não convida nem o Shiva, nem Sati, nem o filho Mangala. E ordena que ninguém os convide, inclusive a própria rainha Prasuti. Vocês não convidem Shiva, nem a esposa, nem o filho. Nós não queremos pessoas bárbaras no nosso yagna. E então a data foi selada, só que a Sati fica sabendo desse yagna e ela fala o seguinte: Shiva, eu quero ir para esse yagna e eu quero levar o meu filho Mangala também. Depois de uma certa relutância, o Shiva aceita comparecer ao yagna, então ele escolta sua mulher e o filho até o ritual do fogo. E quando eles chegam lá,
acontece uma catástrofe, acontece um desastre, porque o Daksha Prajapati não queria a presença da família de Shiva lá, então ele insulta a família de Shiva, ignora Sati, fala que o Shiva e o filho dele, Mangala, são aquelas coisas que são bárbaros, meletia, rústico, incivilizado, que não teria jamais o potencial de ser um ariano civilizado, que é o verdadeiro significado de ariano é esse, civilizado. Então a Sati, ela fica profundamente ofendida, porque era o próprio pai dela, não era qualquer pessoa, era o próprio pai dela que estava falando aquelas coisas horrorosas. Então, é nesse momento que o espírito de Adi Parashakti aparece no ritual do fogo. E é aí que o Daksha Prajapati, ele reconhece a cagada que ele fez. Porque, lembra que eu contei aquela parte que a Adi Parashakti, ela só aceitou encarnar como a filha de Daksha caso ele prometesse que ela seria bem cuidada, que ela não fosse ofendida. Então o Daksha viu a cagada que ele fez, só que já era tarde demais para ele se redimir. Então Adi Parashakti, o espírito aparece naquele momento do ritual do fogo e ele carrega o corpo de Sati. Só que antes do corpo de Sati ir embora, Sati, ela se despede de todo mundo, ela se despede do Shiva, do filho, Mangala, se despede do pai e diz para o pai o seguinte, que na próxima vez que eu reencarnar, eu espero reencarnar numa família em que eu tenha um pai que seja mais compreensivo. E Adi Parashakti, o espírito, amaldiçoa o Daksha Prajapati. A maldição era o seguinte, que você vai se apaixonar pela sua filha mais nova, que é Rohini, e dessa paixão ilícita, o Shiva e o Mangala vão decapitar-lhe, vão cortar-lhe a cabeça. Então Sati, para concluir a sua despedida, ela se joga dentro da fogueira, porque o ritual do fogo ele é acompanhado de uma grande fogueira. Então ela se joga dentro daquela fogueira e o seu corpo é carbonizado, é devorado pelas chamas, ela se suicida. O pessoal não tinha mais assim, ânimo para fazer ritual do fogo nenhum. O Shiva e o Mangala entram em luto e os dois vão arquitetar um plano para punir o Daksha por causa daquela desfeita. Eles consideraram Daksha como sendo culpado de ter quebrado a promessa de Adi Parashakti. E então o Shiva e Mangala, eles assumem uma forma mortífera e selvagem que é chamada de Virabhadra. Então um outro nome para Mangala é Virabhadra. Então o Mangala decapita o Daksha, ele arranca-lhe a cabeça, e dessa façanha o Shiva vai agora chamá-lo como herói auspicioso e vai dar a ele a regência do planeta Marte. Só que depois que os ânimos se acalmaram, o Shiva decide mitigar essa morte de Daksha. E o Shiva detinha a arte de ressurreição, que é o Sandivani Mantra, ou o Sandivani Vidya. Então ele entoa o Sandivani Mantra e faz com que Daksha volte à vida, porque afinal de contas ele ainda assim era o sogro de Shiva, ele ainda assim era o mais importante dos Prajapatis. Então matar o importante Prajapati era considerado uma coisa bárbara. Então o que o Shiva faz? Ele ressuscita Daksha e ele pega uma cabeça de bode e coloca no pescoço de Daksha. Então o Senhor Shiva aparece naquele momento, ele olha para o corpo carbonizado de Sati e ele utiliza o seu disco amolado, o seu Sudarshana Chakra, e corta o corpo de Sati em 52 pedaços. E esses 52 pedaços serão levados para várias partes da Índia.
E em cada lugar vai ser construído um templo em homenagem a Sati. Então serão construídos 52 templos. E o ramo hindu que especificamente adora a Adi Parashakti ou Mahavidya ou Sati é o ramo Shakta. Então existem esses 52 templos em que os Shaktas acreditam que são as 52 partes do corpo carbonizado de Sati. E esses templos eles são um destino de peregrinação para o ramo Shakta e ele é chamado de Shakti Pita, são os nomes desses templos. E algumas outras versões da história vão dizer que foi depois do suicídio de Sati que o Shiva se retirou para as montanhas, especificamente para sua morada, o Monte Kailash, e lá ele meditou profundamente e 3 gotas caíram da sua cabeça e diretamente no solo, no chão, na terra. Então foi dessas 3 gotas que nasceu Mangala. Essa é uma outra versão da história, mas como eu disse, a deusa da terra, Prithvimata ou Bhudevi, ela é adorada como uma das formas de Adi Parashakti. Então, independentemente de qual seja a versão, o Shiva é o pai de Mangala e Sati é a mãe de Mangala. Uma outra característica de Mangala é que ele é dito de ser um brahmacharya. Brahmacharya significa uma asceta, significa uma pessoa que não se casa, é uma pessoa que vive uma vida de asceta, essencialmente. E depois de um certo tempo em que a Sati desencarnou de uma maneira tão trágica, o espírito de Adi Parashakti vai transmigrar novamente, só que agora numa família muito mais compreensiva e muito mais assim respeitadora do Sr. Shiva, que vai ser na família de Himavati. E Himavati é considerado como o Deva dos Himalaias, é a forma deificada das montanhas dos Himalaias. Então o Sr. Himavati, ele é casado com Menavati, e que Menavati é dita de ser a devido Monte Meru, ou Sumeru, que também é um dos montes do Himalaia. E dessa relação, eles vão ter Parvati. Então, o espírito de Adi Parashakti, ele vai reencarnar agora como sendo Parvati. Então, Parvati pode sim ser considerado um avatar de Adi Parashakti, um avatar de Sati. E esse casal também vão ter outros filhos, que vai ser a Devi Ganga, que é a forma deificada do rio Ganges, e também Mainaki, que é o Deva do monte Mainaki. Então, quando a Parvati cresce, ela cresce como uma devota de Shiva e ela se casa com Shiva. Então ela se torna a segunda esposa de Shiva e dessa relação eles vão ter 3 filhos. O mais importante deles é, obviamente, o Ganesha, que ele é dito de ser o Deva das tribos da Índia, o Deva de Gana e também o removedor de obstáculos, e o Kartikeya, que vai ser um outro nome que o Mangala vai se chamar, agora como sendo filho de Parvati. E um outro filho também de Parvati com Shiva vai ser Ashokansundari. E Kartikeya também é uma forma de Mangala que ela é considerada muito importante, que ela dá uns insights muito profundos para nós entendermos com mais profundidade sobre a história védica de Marte. Então, pelo que o Kartikeya ele vai ficar famoso? Ele vai ficar famoso por ter sido um soldado bravo, que ele tinha só 7 dias de vida, e ele vai matar um Daitya. Quando eu falo Daitya, significa um persa, uma pessoa iraniana que segue o zoroastrismo. Então os Daityas, eles são os zoroastras, que seguem essa religião fundada pelo Zaratustra. Então vai ter uma época em que os persas eles vão invadir a Índia e eles vão ser comandados pelo um homem chamado Taraka. Então Taraka ele é filho de Kashyapa com
com Diti, que ela é considerada a progenitora dos persas, a progenitora dos Dáitias. E o Taraka, ele era muito poderoso e nada poderia derrotá-lo, a não ser que fosse uma criança de 7 anos. Então, o Kartikeya, ele vai ser adorado como sendo o Deva da guerra, como sendo o Skanda, por causa dessa façanha. Só que essa façanha, ela não foi facilmente desempenhada. Houve muito drama no meio do caminho. Então, nesse momento, vale a pena a gente também resgatar a história de Kartikeya, quem ele foi. Então, o Kartikeya, ele é considerado como tendo uma parentalidade múltipla. São vários pais e várias mães que são ditos de ser os pais de Kartikeya. Mas a história começou da seguinte maneira. Havia esse Aditya chamado Agni, que ele é o Aditya do fogo, ele é o Deva do fogo. Então, o fogo, ele é venerado nos rituais do fogo, ou nos Yagnis, tanto entre hindus quanto entre zoroastras. Mas os zoroastras, eles são chamados de yasnas. E o fogo tem uma relação muito forte para os zoroastras com asha, com verdade. Então, o fogo era muito cultuado pelos santos hindus, pelos sábios hindus, mas não exatamente como um culto ao fogo em si, mas sim como uma imanência de Brahma, como uma imanência do divino. Então, cada um dos 7 sábios hindus, eles tinham uma esposa. E o Agni, ele se apaixona pelas esposas dos santos. E aí, para ele poder espioná-las mais de perto, ele se disfarça como sendo o fogo de lareira. O fogo que fica dentro da casa, para ele poder olhar para as esposas dos sábios mais de perto. Só que ele se sente muito culpado por isso, por cobiçar mulheres comprometidas. Então ele se retira para a floresta para prestar penitência. Havia uma mulher que era chamada de Swaha. E Swaha é como se fosse uma mulher solteira. Ela era filha de Daksha, Prajapati, assim como as esposas dos sábios, também são filhas de Daksha Prajapati. E quando o Agni saiu para prestar penitência na floresta, ela percebeu o motivo, porque ele era apaixonado pelas esposas dos sábios. Então ela se aproveitou dessa situação, porque ela há muito tempo já era apaixonada pelo Agni, só que o Agni não anotava. Ela queria que o Agni anotasse. Então ela decidiu se travestir ou se disfarçar como sendo uma das esposas dos santos e se apresentou a Agni. E Agni acreditou no disfarce e o Agni teve intercurso sexual pensando que é uma das esposas dos santos, mas era na verdade Swaha disfarçada. Então depois que o Agni ejacula dentro da vagina de Swaha, ela toma a forma de um pássaro e sai escondida sem o Agni ver e joga o sêmen lá na montanha onde o sol nasce, porque onde o sol nasce é um lugar quentinho, que é um lugar que dá para criar uma criança. Era exatamente isso que ela queria. Ela queria ter um filho com Agni, ela queria ser a senhora Agneia. E para essa criança ficar mais forte e a fecundação realmente ser bem sucedida, ela decidiu fazer o mesmo processo mais outras 5 vezes. Então ela se disfarça mais 5 vezes de uma outra esposa dos santos, e o Agni sempre caía nos disfarces, pensando que ele estava fazendo sexo com cada vez uma mulher diferente. E ela sempre lá pegava o sêmen e depositava lá na montanha onde o sol nasce. Só que quando a Swaha se travestiu de Arundhati, a Arundhati viu aquilo e falou assim: você não vai tomar a minha forma, porque eu sou fiel ao meu marido. A Arundhati é a esposa do Maharishi Vashista. Então, o último disfarce não deu certo.
Paralelamente a isso, aconteceu que a Índia foi invadida de uma das séries de invasões que aconteceu da Pérsia. Então, os persas são os zoroastras, eles são os daityas, eles são os inimigos dos devas védicos, eles são os inimigos dos indianos. Só que dessa vez era uma invasão muito perigosa, porque ela era comandada por um persa chamado Taraka. E o Taraka, ele é descendente de Diti e de Kashyapa, que são os progenitores dos Daityas, que são os persas. Então o Taraka, ele era um Zoroastra, e ele era muito poderoso, e ele era praticamente indestrutível. Só que haveria um antídoto, uma bendição contra o Taraka, que era o seguinte: ele só poderia ser derrotado se fosse por um bebê de 7 dias de idade. Exatamente, um bebê guerreiro de 7 dias de idade que fosse suficientemente corajoso para enfrentar os persas, especificamente Taraka. Então os devas védicos, eles ficaram desesperados e falaram assim: a gente tem que fazer esse bebê, porque senão a Índia vai ser tomada pelos persas. Então o Shiva toma a iniciativa, então eu vou engravidar a Parvati, só que havia se jogado uma maldição contra os devas, em que eles não poderiam conceber. Então o Shiva ficou tentando engravidar a Parvati e ela nunca engravidava. E os persas avançavam cada vez mais para dentro da Índia. Então, em determinado momento, os devas estavam preocupados, eles não queriam perder mais tempo, e eles interromperam Shiva. Falou assim: Shiva, não vai dar certo. Só que era no momento em que Shiva iria ejacular. Então a Parvati ia receber a ejaculação, ia receber o sêmen de Shiva, e ela não recebe por causa dessa interrupção. Então ela fica furiosa e joga uma maldição contra todas as mulheres, as devis, em que elas não poderiam engravidar e nem receber o sêmen do Shiva. Já que ela não recebeu, nenhuma das outras vai receber. Nenhuma mulher há de engravidar do marido dela. Só que o Agni, ele fica preocupado e ele fala assim: Shiva, eu posso pegar o seu sêmen e colocar no meu ventre do fogo. Então o Shiva vai lá e ejacula dentro do ventre de Agni. E Agni é tratado como um deva masculino. Então há uma espécie assim de quebra de polaridade nesse momento, né? Porque, assim, de acordo com a visão hindu, um homem ele também pode mudar de forma, ele pode engravidar. Só que não adiantou. Parvati vai falar assim: não, se eu não recebi o sêmen do meu marido, você também não vai receber. Então o Agni, ele fica desesperado, aí ele vai perguntar para a Bhudevi, a deusa da terra, se ela pode receber o sêmen. E Parvati joga uma maldição contra a Bhudevi e fala: não vai receber o sêmen. Aí o Agni pergunta para Ganga, que é a forma deificada do rio Ganges, se ela pode receber o sêmen de Shiva para gerar esse bebê. E Parvati também joga uma maldição contra a Ganga. E ela não pode conceber a criança. Mas, pelo fato de que a Ganga morava perto das montanhas onde o sol nasce, que fica para além da floresta, ela contou um segredo para o Agni. Ela disse assim: Agni, você ficou sabendo que a Swaha, ela estava se disfarçando de uma das esposas dos santos ou dos sábios para fazer sexo com você. Então o Agni, ele fica surpreendido ao saber disso, porque ele na verdade estava fazendo sexo com uma mulher que ele não acreditava, que ele não sabia da real identidade. E a Ganga diz mais, que ela sempre coletava, a Swaha sempre coletava o sêmen dele e levava lá para a montanha onde nasce o sol e depositava lá. Então ela fala o seguinte: é melhor você depositar o sêmen de Shiva junto com o seu lá para além da montanha. Então o Agni vai lá na montanha onde nasce o sol, mistura o sêmen dele com o sêmen de Shiva, e dessa mistura nasce um bebê feroz, que é na verdade um canibal, um rakshasa, e quando ele nasce, ele sai destruindo as montanhas
ele sai comendo, consumindo todas as criaturas que ele vê na frente, incluindo outros bebês, outras pessoas. Ele se alimentava de carne humana. Ele era um rakshasa incontrolável, bárbaro, basicamente um meletia. Meletia significa um bárbaro. E então a coisa começa a degringolar de vez, porque os persas estavam invadindo a Índia e os indianos ainda tinham que lidar com um canibal que tinha acabado de nascer incontrolável. E os santos, os 7 sábios, eles vão se intrometer na história nesse momento e vão assuntar o pessoal da floresta, que fica ali perto da montanha onde o sol nasce. E pergunta pro pessoal da floresta, quem é esse bebê que acabou de nascer? Aí o pessoal da floresta falou o seguinte, que esse bebê, ele foi concebido porque as esposas dos 7 santos, na verdade dos 6 santos, porque a Arundhati foi a única que se negou a conceder esse disfarce a Swaha, mas as outras 6 esposas dos santos, elas estavam copulando com Agni e levando o sêmen lá para a montanha onde o sol nasce. É por isso que o bebê nasceu lá. Então os santos, eles ficam furiosos, porque eles se sentiram traídos, e eles decidem se divorciar de suas esposas. Então, quando as suas esposas são divorciadas, elas serão chamadas de críticas. Crítica em sânscrito significa as separadas, as divorciadas. E como punição, e completamente injusta, porque as esposas dos santos não estavam entendendo absolutamente nada, porque na verdade era Swaha que estava se disfarçando da esposa dos santos, então elas foram punidas injustamente. E pior ainda, os santos falam o seguinte, vocês vão lá para a montanha para derrotar, para matar esse bebê canibal. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão envenenar o bico do peito de vocês e vocês vão dar de mamar para ele, e quando ele for mamar, ele vai chupar o veneno e vai morrer, envenenado. Então as críticas relutantemente aceitam, envenenam o bico do peito, só que quando elas chegam lá, elas percebem, elas encontram um bebê muito mais amistoso e muito mais carente do que se pensava. E elas desenvolvem compaixão pelo bebê. E não o matam, não o envenenam. Como elas tinham se separado, elas não tinham mais nada a perder. Então elas decidem adotar o bebê como se fosse delas. E quando elas adotam, ocorre um debate entre os devas para saber quem é de fato o pai e a mãe desse bebê que acabou de nascer. Então, a primeira pessoa que vai clamar pela parentalidade do bebê vai ser o próprio Agni, que ele vai dizer o seguinte, que eu sou o pai, porque foi a Swaha que pegou o meu sêmen 6 vezes e jogou lá na montanha. Então, eu sou o pai, e a Swaha, que vai ser depois a esposa de Agni, a Agneia, também vai falar que ela é a mãe. Aí o Shiva vai falar assim, vocês não são os pais deles sou eu, porque o sêmen era meu, foi o Agni que levou meu sêmen e misturou lá com o sêmen dele lá na montanha. E Parvati vai dizer também, eu sou a mãe porque eu sou esposa de Shiva, nada mais justo. Aí a Bhudevi vai dizer, eu também sou a mãe desse bebê porque o Shiva tentou colocar o bebê, esse sêmen dentro do meu ventre. E depois a Ganga Devi vai dizer também que ela é a mãe, porque tentaram colocar o sêmen dentro do ventre dela. Então um monte de gente vai querer a parentalidade desse bebê. Então, quando o bebê estava sendo cuidado pelas 6 críticas, com exceção de Arundhati, mas as outras 6 críticas, o bebê ele se divide em 6 partes, para receber igualmente o amor das 6. Então, quando acontece essa grande polêmica, o bebê ele vai ser distribuído para todas as pessoas que estavam assumindo a parentalidade dele. Então, uma das partes vai ser dada para as críticas, a outra parte vai ser dada para Agni, Agneia, uma outra parte para Shiva, outra parte para
Parvati, outra parte para Ganga e outra parte para Bhudevi. E assim todo mundo ficou satisfeito. Então todas essas pessoas são ditas de serem os pais do bebê. Então os devas entendem que aquele era o antídoto, que aquele bebê era o único que podia conter o avanço dos persas e matar Taraka, porque ele vai completar 7 meses. Então os devas colocam este bebê, Kartikeya, que Kartikeya vem de aquele que foi cuidado pelas críticas, então eles colocam Kartikeya no fronte de batalha e ele mata Taraka e expulsa os persas da Índia. Então o Kartikeya ele vai ser coroado agora como Deva da guerra, então ele vai ser chamado de Skanda, que é um outro nome para Mangala. E só que tinha um problema, mesmo que ele tivesse sido coroado o Deva da guerra, ele ainda assim era canibal, ele ainda assim era um Rakshasa, então ele ficou se alimentando de carne humana até os 16 anos. Então foi com 16 anos de idade que ele ficou mais ariano, que ele ficou mais civilizado, que ele pôde de fato trabalhar em parceria junto com os grandes nobres da Índia, como os kshatriyas. Então o Kartikeya ou Skanda ele é dito de ser um kshatriya, um representante da Varna Kshatriya, dos guerreiros, que sempre cooperam, que trabalham em cooperação com os reis da Índia, que também são ditos de serem kshatriyas, são ditos de serem guerreiros. E então, nas duas histórias, tanto Mangala como Kartikeya ou Skanda, eles são ditos de serem filhos de Shiva e de Parvati, com algumas variações na parentalidade, colocando Agni aí no meio, porque Agni é o Deva do fogo, ele é o Aditya do fogo, então é por isso que Marte é dito de reger o elemento do fogo, porque ele é filho de Agni e de Agneia. E o Shiva, um dos primeiros adoradores de Shiva, os primeiros Shivaístas, eles são de serem o povo serpente, os Nagas, ou Sarpas, que são a forma deificada das serpentes. E os Nagas, eles são filhos de Kadru, com Kashyapa. Então, de acordo com as escrituras hindus, os Nagas, eles vão ser o povo que vai habitar o continente de Patala. Patala é o nome antigo para o continente americano. Então, antes das grandes navegações, antes desse continente ser chamado de América, ele era conhecido na Ásia como Patala. Então, os filhos de Kadru, o povo Naga, eles vão imigrar da Índia, vão passar para o leste, o extremo leste da Ásia até chegar na Rússia, vão passar pelo Estreito de Bering, que é o estreito que separa a Rússia da América, especificamente do Alasca, e vão habitar a América. Então, os descendentes de Kadru, o povo Naga, eles são o que a gente conhece hoje como os ameríndios, são os habitantes da América. Então, é por isso que o Marte ele é dito de reger a etnia ameríndia, a etnia vermelha, por causa dessa filiação, porque ele é filho de Shiva e de Parvati, e os primeiros adoradores de Shiva são os povos serpentes, são os Nagas, que vão habitar o continente americano, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!